judeus, ele continuou com o seu intuito de perseguir esse servo de Deus. Nós sabemos, irmãos, que Tiago, irmão de João e Pedro, faziam parte do núcleo mais íntimos dos discípulos de Jesus. Eles eram líderes influentes naquela igreja, da igreja primitiva. E Herodes manda matar um e manda prender o outro. Não dá para entender por que Deus permitiu a morte de Tiago. E Deus libertou a Pedro. A um, o Senhor permitiu que morresse. Ao outro, o Senhor deu o livramento. A resposta, a soberania de Deus. Deus, Ele é Deus livrando e é Deus guardando. E a igreja diga amém. O que me chama a atenção aqui é que quando Pedro está preso, a situação estava complicada, uma situação desoladora, parecia não ter saída para Pedro. A igreja faz o quê, irmãos? A igreja começa a orar. A igreja começa a orar. Parecia não ter saída para Pedro. Os crentes da igreja primitiva não fizeram abaixo assinado para tirar Pedro da prisão. Os crentes não foram fazer manifestação na frente da prisão, porque se fizesse também, ia todo mundo preso também. O que é que eles fizeram, irmão? Começaram a entrar na oração. Olha só o que o versículo de número 5 diz, do capítulo 12. Capítulo 12, versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja o que, irmão? Fazia o que? Contínua oração por quem? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então vejam só, parecia que não tinha saída, parecia que não tinha escapatória, mas a igreja começa a orar. Não subestime o poder da igreja que ora. Repito, não subestime o poder da igreja que ora. Aleluia. A igreja que ora é uma igreja vitoriosa. A igreja primitiva, ela não tinha exército, ela não tinha armas poderosas. A arma que ela tinha eram armas espirituais, era oração, jejum, era a palavra. E essa mesma arma continua na igreja atual. A igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Levanta a mão, dá uma glória para Jesus. A igreja entra em contínua oração por Pedro. É interessante perceber, meus irmãos, que o anjo, ele entra dentro da prisão. Quando a igreja ora, o anjo vai lá dentro da prisão e toca em Pedro. Sabe por quê? O anjo chamou Pedro. O anjo chamou Pedro. Mas quem foi que chamou o anjo? A oração. O anjo chama Pedro, mas a oração faz com que o anjo venha até o encontro de Pedro. A igreja diga amém, amados. Porque quando a gente observa que o anjo entra dentro da prisão, há um esplendor de luz. O texto diz. Pedro estava dormindo. A igreja estava unida em oração. E quando a igreja está unida em oração, ela move os céus. Por isso, irmão, que o inimigo, se pudesse, ele acabava com esse círculo de oração.
Ele acabava com essas mulheres que têm compromisso de estar orando. Ele acabava com os trabalhos de oração da igreja, porque sabe que a oração é que coloca a gente de pé. A oração, olha irmãos, pode ter certeza, tem gente aí que Deus deu livramento a ele, porque tem mulheres ainda de joelho, tem igreja ainda de joelho. Tem igreja dizendo: Jesus vai lá, Jesus vai lá, Jesus dá livramento, Jesus guarda. E o camarada está de pé, porque Deus está ouvindo as orações. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia fala, meus amados irmãos, que quando Pedro estava lá naquela situação, no capítulo 12, versículo 1, a oração é dirigida. E quando a gente sabe que orar, o que é que significa orar? Orar, olha aqui para mim, é associar-se ao mais forte. Orar é associar-se ao mais forte. E quem é o mais forte? Quem é o mais forte? Deus. Quando você está orando, você pode até ser fraquinho. Alguém pode até não dar nada por você. Alguém até pode subestimar você. Mas quando você ora, você está se associando ao mais forte, que é Deus. E Deus diz assim: deixa comigo. Glória a Deus. Orar é conspirar contra os poderes das trevas. Muitas vezes os poderes das trevas estão se levantando, porque, irmãos, tem gente brincando com o diabo. Do jeito que Deus existe, o diabo existe. Tem gente que quantas vezes o inimigo faz um levante contra ele, aí você vai orar, e aí você está conspirando contra os poderes das trevas. Porque os poderes das trevas, sabe o que é fazer contigo? Te deter, te parar. Ele não quer que você cante. Poderes das trevas não quer que você louve, que você adore. Ainda essa semana eu estava dizendo aqui, acho que foi ontem, eu estava conversando com a irmã Ana, antes de vir para a oração na quarta-feira administrativa. E eu estava na cozinha, e aconteceu algo que nunca aconteceu aqui comigo. Conversando com ela, algumas situações, eu disse: está percebendo como o inimigo está se levantando? Quando eu falo isso, um vulto da cozinha passou numa velocidade, irmão. Ana olha para mim, eu paro. Eu disse: tu viste? Ainda, eu não sei se eu contei aqui, vocês ouviram. Saí daqui para casa, dentro do carro apareceu um mau cheiro. E eu disse: tu pisasse em fezes de gato. Ela disse: não, foi você. E o carro infestado, o carro estava podre. Quando eu saio do carro, eu tiro o sapato limpo. Ela tirou o sapato limpo. Quando a gente entra de casa, não tem mais cheiro, não tem mais nada. O diabo, irmãos, pode se levantar, mas eu estou associado a um poder maior, que é o poder de Cristo. E ninguém detém aquele que Deus levanta. Ninguém pode se levantar as forças do cão, do Satanás, do inferno, porque aquele que Deus levanta, Deus reveste de autoridade e de graça. Aleluia! E quando a igreja ora, é como o hino diz: é só vitória, é só vitória. Glória a Deus. Eu sei que Cabrobó é terra de guerra, de batalha. Mas as batalhas aqui foram vencidas. Nos momentos mais difíceis dessa cidade, sabe como? Eu fiquei sabendo que nos momentos mais difíceis dessa cidade, a igreja estava orando. E o povo começou a buscar a Deus em oração, começou a orar. E quando a gente ora, a gente está se associando ao mais forte, que é Deus. E o Senhor desmanchou através das orações dos servos de Deus, da igreja que estava orando. Porque quando a igreja entra em ação, quando a igreja ora, o
o Deus do invisível, mais real, começa a trabalhar de maneira sobrenatural. Quem crê nisso, levanta a mão e diga amém. E tem gente que está aqui hoje e sabe que atravessou aquele momento todinho. Mas atravessou por quê? Porque a igreja estava orando. Agora são valentes, porque se fossem homens fracos e mulheres fracas, não saía nem de casa. Mas a igreja não parou de evangelizar, a igreja não parou de pregar, a igreja não parou de orar, a igreja não parou de avançar. E hoje a igreja em todos os cantos aqui em Cabrobó, tem igreja em todo canto, dando glória para Jesus, louvando, adorando. E o mal vai sendo empurrado para trás, porque o poder da oração, o poder da palavra é maior. Levanta a mão, dá uma glória para Jesus. Meus irmãos, eles oravam, mas o texto, bota aí capítulo 12, versículo 5. O texto diz que eles oravam. Orava por quem ali, irmãos? Versículo 5. Pedro, pois, era guardado da prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Por quem? Por quem? Por Pedro. O que eu quero dizer com isso? Ore pelos seus líderes. Não fique contra os seus líderes. Ore pelos seus líderes. A igreja não desistiu de Pedro. Fazia contínua oração por Pedro. Vocês não sabem quanto a gente precisa das orações de vocês. Se atinge o pastor, o rebanho. Se o pastor está bem, a igreja está bem. Se o pastor não está bem, a igreja não está bem. Ao anjo da igreja de Filadélfia, Laodiceia. Anjo da igreja ali, irmãos, é literal, é anjo, é o pastor. É o pastor da igreja. E Pedro era pastor. E Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E a igreja não desistiu de. Talvez se fosse outras pessoas tinham desistido, porque, irmão, Tiago já estava morto. Se fosse uma igreja fraca de oração, dizia: não vou orar mais nada, já morreu. Não tem mais jeito não. Mas não. Eles faziam contínua oração por Pedro. Eles não desistiram de Pedro. Oravam por Pedro. E como eles oravam? Oravam de forma incessante. A oração contínua. Hoje tem gente, irmão, que faz uma oração na hora de comer. Você está orando todos. Senhor, abençoe meu alimento, aleluia. Isso é oração não, irmão. A oração tem que ser contínua. Às vezes a coisa parece que não vai ter saída, mas não desista. Vai orando. Continua orando. Vai orando. Hora que melhora. Hora que Deus vai abrir as portas. Deus não faz nada que não seja resposta das orações da igreja. Quem sabe tu não recebesse vitória ainda porque fez apenas uma oração. A Bíblia diz que Daniel orou 21 dias. Se Daniel tivesse orado só 10 dias, o anjo não tinha chegado. A resposta não tinha chegado. O inimigo estava segurando as orações de Daniel. Daniel orou 21 dias. Eu acho que, irmão, se o anjo não chega, Daniel estava de joelho até lá agora. Mas tem crente, irmãos, que quer vitória, mas não quer orar. E hoje é um oba-oba, irmão. Quando é festa, a igreja lota. E se tiver guaraná e bolo, Se tiver um cachorro quente, meus irmãos, me lembrei de uma cidade que eu estava cooperando. Chegou uns camaradas na minha porta. Quando eu saí, o camarada disse: me dê um jejum. Digo: jejum?
não sabia do hábito daquele lugar ali. Eu disse, jejum? Meu amigo, o jejum que eu conheço na Bíblia é abstinência de alimento, de água. É passar um dia na presença de Deus, se consagrando. Não, o jejum que eu estou falando, Senhor, me dá um dinheiro aí, um negócio aí. Eu digo, não, isso aí não é jejum, não. Isso é esmola. O meu jejum é diferente. Não, já estão querendo mudar as coisas, não querem mais jejuar, não querem mais pagar preço. Não querem. Irmão, quando você vê uma jovem, um homem, uma mulher cheio de Deus, tem preço, tem renúncia, tem consagração, tem jejum. Ninguém vai usar ninguém por acaso, não, irmão. Só usa quem está preocupado em ser bênção na mão de Deus. Tem que renunciar a si mesmo, tem que fechar a boca, tem que deixar muitas vezes a cama quentinha para descer lá no altar, para orar, botar a boca no pó, sabe, descer na presença do Pai, falar em mistério com Deus, sentir a presença dEle, a glória dEle. Tem gente que está andando no automático, modo avião, está lá, não sente mais nada, não sente a glória de Deus, e até sente dor de cabeça, dor de ouvido, sente desinteria, sente tanta coisa, só não sente a presença de Deus, é insensível. Mas quem ora é diferente, quem ora sente a glória de Deus. Quem ora consegue ver o invisível. Paulo disse, eu não ando por vista, mas ando por fé. Quem ora anda por fé, ele não anda por vista. A Bíblia fala que eles oravam de forma incessante. E Pedro sai da prisão. Pedro estava já há 7 dias. E era o dia da festa dos pães ázimos, isso é, da Páscoa. Pedro, ele não sai desesperado. Ou ele não estava desesperado. Pedro estava o quê, irmão, na prisão? Dormindo. Pedro estava o quê? Talvez se fosse eu ou você, sabendo que ia morrer no outro dia. Meu Deus, vou morrer no outro dia. Aí Pedro dormiu. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam na prisão. Estava desesperado também, não foi? Fez um culto de louvor. Oraram e cantaram. Dentro da prisão. E disse que os outros presos escutavam. Irmão, crente é um negócio. Crente de oração. Sei, Paulo, o que é, Silas? Vamos orar? Bora. Vamos cantar? Bora. Aí começaram a cantar. E os outros presos? Porque aqueles presos eram acostumados a ver os camaradas reclamando, murmurando, dizendo que era inocente, que estava ali porque não merecia, esculhambando, brigando, maltratando. Aí vê 2 homens diferentes cantando e orando. Oxê, esses camaradas. E a Bíblia diz que Deus mandou um grande terremoto. Aleluia. O teu louvor, a tua oração tem endereço. Com os pés, ele estava com os pés no tronco, irmão. Tinha apanhado, as costas dilaceradas, mas eles estavam cantando e louvando. Às vezes é melhor Paulo e Silas na prisão cantando e louvando, do que um bocado de crente abençoado murmurando. Eita, é forte isso. Abençoado tem tudo. Vamos com doutrina. Não, estou com raiva do pastor. O problema é teu. Tu é que perde. Só murmurando, só reclamando. Aí Paulo e Silas na prisão, orando e cantando, e Deus abrindo porta. Até para quem não merece. Abriu a porta até para os presos. É tu cantando e orando, Deus abrindo porta até para quem não merece dentro da tua família. É tu cantando e orando, Deus abrindo porta lá para os teus familiares. Daqui a pouco a bênção vai sendo derramada, sabe? Até para quem não merece. Dia que foi, Deus me deu uma vitória. Eu disse, eu estou orando, minha filha, estou orando. Deus disse a mim que vai abrir a porta.
Mãe, Deus abriu a porta. E foi, disse, eu sabia, Deus falou para mim, estou orando. Glória a Deus. Levanta a mão, dá uma glória para Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que eles não estavam desesperados. Fica quieto. Se a coisa está complicada, se estão querendo tirar a tua vida, se estão te cercando, maior que está contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, e a ferramenta pode até estar amolada, preparada. Deus até permite que prepare a ferramenta contra você, mas não vai prosperar. E nenhuma língua que se levantar contra você, Deus em juízo condenará. Deixa a língua falar, porque tem gente que tem uma língua que parece uma serpente, uma cobra, um teiu. Vai a língua. Se pudesse, jogava. E tem uma serpente que não precisa nem chegar perto de você. De longe ela já cospe. Cuidado, irmão. Fica muito perto de serpente, não. E tem serpente que ela encanta primeiro. Olha. Aí vê a presa. E a presa fica presa. Não tem força nem de sair, ela, de longe ela já cospe o veneno. E fica olhando para ver onde é que a presa vai cair. E quando a presa já enxertada pelo veneno cai, ela chega lá e diz, agora, fica perto não, sai perto de veneno. Tu não precisa disso não. Tu precisa estar perto da palavra. Tu precisa estar perto do louvor, da oração, de coisa boa que edifica. Paulo disse em Colossenses 3:1, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmão, eu pergunto a vocês, a vida de Pedro, de Paulo, de João, a vida de Tiago foi fácil? Agora me diga qual é o crime que esses homens cometeram? Servia a Deus. Eu era jogador de futebol, não tinha problema nenhum, feliz, fazia gol, felicidade. Até quando o time apanhava, a gente ficava triste, mas depois a gente estava tudo bem, brigava um com o outro, depois se reconciliava, e às vezes dava canelada no outro, e aquela coisa toda, sentava, depois tinha resenha, os amigos todos, não tinha inimigo, não tinha problema. Aí o caba vinha para a igreja, irmão, servia a Deus, entregar sua vida ao Senhor, sabe, abrir mão de tudo para servir a Deus. Aí fica a gente dentro da igreja querendo ser inimigo da pessoa de graça. Querendo azedar o ambiente. Eu não sei não, irmãos. Que cristianismo é esse? Que não quer se submeter, que não quer obedecer, que não quer ser humilde, que não quer ser sincero, que não quer abraçar, que não quer perdoar, que não quer entender. Você é cabeça dura, você tem uma dura servir, você não quer dobrar seu pescoço, você não quer se humilhar, aí Deus te pega. Diga amém, amado. Está na prisão, irmão, mas estava adorando. Aí vem o livramento. É interessante quando o anjo chega e toca nele. Pedro, acorda. Veja que o livramento foi na última hora. Diga comigo, na última hora. Eis que sobreveio o quê? Olha lá. Sobreveio o quê? O anjo. Valendo? Versículo 8, bota o versículo 8 aí.
Veja que foi a última hora, na quarta vigília da noite. E a ordem foi por etapas. A ordem foi por etapas. Daqui a pouco eu paro, viu, irmãos? Olha aqui. Veja que a ordem foi por etapa. Versículo 8. Disse o anjo. Olha a etapa que foi passando. Cinge-te. Primeira ordem. Cinge-te. Primeira ordem, aliás, foi: levanta-te, cinge-te, calça as tuas sandálias e põe tua roupa e faz o quê? Segue-me. O anjo, ele fez por etapa. Ele chegou e disse, tocou em Pedro, levanta-te. Aí disse, levanta-te, cinge-te, calça tuas sandálias, põe tua roupa e segue-me. Glória a Deus. Agora você vê, uma pessoa que é fugitiva, porque Pedro não era fugitivo. Pedro estava no comando de Deus. Uma pessoa que é fugitiva vai se preocupar com capa, com sandália. Hein? Se fosse um fugitivo aí fugindo, deixava tudo, saía correndo. Eita! Mas Deus estava no controle. Onde disse, bora, Pedro. É devagar. Levante. Primeira coisa, levante. Pedro, levanta. Cinge-te, pega a tua roupa, te veste, calça a sandália. Agora vem comigo. As cadeias já estavam soltas. Os guardas nem perceberam, irmãos. Estavam presos. Pedro estava preso a um soldado, a outro soldado. Aquelas cadeias soltaram. Aí Pedro vai passando. Quando chega lá na frente, glória a Deus, um portão se abre, passa assim. Porque para Pedro, a porta se abre, o portão da cadeia se abre. Porque para o anjo entrar, não precisou abrir a cadeia. Mas para Pedro passar, a porta teve que se abrir. Glória a Deus. As pessoas agora há pouco, sabe, eu estava desempregado há muitos anos lá no Recife. Irmã Ana sabe disso. Eu disse, mas Jesus, tal. Aí eu entrei numa loja, irmão, sinceramente. Entrei numa loja. Quando eu pisei na loja, aí a porta automaticamente se abriu assim. Aí eu disse, eita, eu creio que Deus abriu a porta agora. Esse que põe dentro de ti uma porta aberta. Esse negócio de porta automática, quem inventou foi Deus, irmão. Quando os outros vêm inventar as coisas, na Bíblia já está, ó, submarino. Quem andou primeiro foi Jonas. Primeiro homem a andar de submarino. Elevador, quem primeiro andou foi Raabe. O muro caiu, ela desceu. Olha, quando o povo vem inventar as coisas, na Bíblia já está lá na frente, irmão. Pedro já foi o primeiro a ter uma porta automática. Pedro disse, opa. Diz o texto que ele pensava até que estava sonhando. Vamos ver se não é. Olha lá. Versículo 9, vê se não é. E saindo seguia. E não sabia que era o quê? O que estava sendo feito pelo, mas cuidava que via o quê? Uma visão. Tem coisa que Deus vai fazer na minha e na sua vida, que você vai pensar que é uma visão. Não, é realidade. Tu vai dizer assim, eu estou sonhando, rapaz. Não, é Deus cumprindo. É resultado de oração, aleluia. O anjo, aí depois que, perceba que quando a porta se abre, que Pedro passa, o anjo faz o quê, irmão? O anjo faz o quê? Se apartou dele, já fez a obra, a porta já está aberta, para que mais está ali agora? Aí Pedro vai para onde? Vai para o rio tomar banho. Vai para onde? Comer um churrasquinho, agradecer porque saiu da prisão. Foi para o círculo de oração na casa da mãe de Marco. Chega lá, está todo mundo orando. Senhor, solta Pedro e Pedro bate.
Aí manda uma menina roda chegar lá. Aí a menina do lado de dentro, quem é? Aí Pedro disse, sou eu. A menina ficou feliz, irmão. A menina correu e disse, é Pedro, chegou aí. Menina, tu tá com... Olha, irmão, crente só quem conhece é Deus. Está orando para Deus resolver um problema e Deus manda a resposta. Rapaz, a vitória chegou. Não, é muito rápido agora. É Pedro. Menina, tu está sonhando. É o anjo dele. Mas, irmão, ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela disse, não, é Pedro. Você não está orando? Então creia que Deus vai fazer. Você não está pedindo a Deus? Creia que Deus vai mandar. Vai chegar a resposta ainda esse mês. O mês está terminando, tá? O mês está terminando. A resposta vai chegar ainda esse mês. Você não está orando? A resposta está chegando. Quando elas abrem a porta, era Pedro. Aí Pedro, e fizeram uma festa. Irmão Pedro, cala a boca. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa boa é ter igreja que ora. Sabe, irmãos, eu não sei agradecer quantos livramentos Deus tem dado. A mim, aos companheiros. Porque eu sei que a igreja está orando. O ciclo de oração está lá. Senhor, abençoa o pastor. Senhor, abençoa o presbítero. Senhor, dá vitória à irmã fulano. E o Espírito Santo me colocando no coração. E sabe, chegou uma irmã para mim lá em Recife, uma dirigente de oração. Eu estava numa fase mais para baixo do que o Japão. Encontrei ela. Ela disse uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ela olhou e disse, irmão Jabson, porque ela viu o meu semblante. Eu estava triste. Ela disse, irmão Jabson, o que é que o senhor tem? Eu disse, não. Ela disse, olha, nós vamos entrar em oração, eu vou colocar o seu nome em oração. Nós vamos orar e Deus vai lhe dar vitória. Eu só vou sossegar quando Deus lhe dá vitória. Não vou parar de orar até Deus lhe dar vitória. Irmão, é que tem gente que ora, mas tem gente que intercede. Tem gente que é intercessor. Você sabia que tem gente que é intercessor? É o crente Abraão que está lá dizendo, Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor poupa a cidade. Ele de olho em ó, para interceder por Ló. Se tiver 50, por amor 50 eu poupo. Senhor, se tiver 30, tu poupa. Se tiver 20, tu poupa. Não desiste. Irmão, o intercessor não desiste. Sabe que tem gente que não desiste da gente? Todo mundo pode deixar ele dizendo, Senhor, ajuda ele. Ajuda ela. Dá vitória a ela. Ela chegou, Senhor, ela disse, pastor, aliás, presbítero na época, segure que Deus vai dar vitória. Entrou na oração, irmão. E um dia, quando Deus tinha me dado uma vitória, aí ela me viu com o semblante mudado, ela disse, aí lá veio ela com aquele jeito dela de dirigente, né? Disse, irmão Jabson, e a vitória? Disse, chego, eu não disse a você, vou continuar orando, porque quem ora, irmão, não para quando a vitória chega, continua orando. Levante a mão, dá uma glória para Jesus. A igreja não parou de orar por Pedro. Não pare de orar pelo seu marido. Não pare de orar pelo seu filho. Não pare de orar pelo ministério da igreja. Não pare de orar pelos seus líderes. Não pare de orar um pelos outros. Porque é orando que Deus vai dando vitória. Quer vitória? A única saída para a gente é orar. Tem uma frase que diz assim, está nervoso? Alguém diz aí, né? Fora, né? Vai pescar. Aqui é diferente. Está nervoso? Vai orar. Ora que melhora. Levanta a mão, dá uma glória para Jesus.
Tu vai ver como Deus vai mudar esse quadro. Esse diagnóstico do médico. O médico disse que era uma doença incurável. Mas o teu médico Jesus, que é especialista